Olá, meu nome é Flávio Castro, eu sou sócio do Grupo FSB, estou aqui com meu sócio Alexandre Loures para apresentar mais um Bússola Líderes e hoje a gente vai ter o privilégio de contar aqui como convidado com um amigo da FSB, um cliente da FSB de muitos anos, o Luiz Carlos Dutra. O Dutra é diretor executivo da Mover Participações, fez um trabalho, acho que muito interessante lá, de mudança de marca, de consolidação do novo momento da Mover. Além disso, ele é membro do Conselho de Administração da CCR, tem uma sólida carreira executiva aí na área de marketing, comunicação, relações institucionais, trabalhou em Johnson Johnson, Dow Química, Unilever, Grupo Votorantim, quer dizer, aí uma carreira extremamente bem sucedida, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele aqui sobre uma série de assuntos, sobre marketing, sobre posicionamento, sobre mobilidade, sobre uma série de assuntos que estão aí, né, acho que talvez no seu momento mais interessante, né? Alexandre, aproveito aí, passo a palavra para você para começar a nossa conversa com o Dutra. Obrigado, Flávio. Olá, Flávio. Olá, Dutra. Muito obrigado por estar aqui com a gente, do Bússola Líderes. Esse aqui é um espaço que a gente usa para discutir em profundidade alguns temas muito relevantes para a economia. E uma palavra que se fala muito hoje no mercado, que é a questão da narrativa, ela está até um pouco desgastada, mas eu tenho a impressão que o mercado ainda não está sabendo apreciar com o devido valor ou com as métricas devidas o valor da reputação, de como uma empresa consegue estar nos corações e mentes do seu público-alvo e como ela consegue ter o domínio da sua própria narrativa ao longo do tempo, de modo que ela consiga colocar sua agenda no mercado e não só responder à agenda do mercado. E você tem na sua carreira casos aí emblemáticos de reputação institucional. O Flávio citou agora o próprio caso da Unilever, da Mover e outras. Eu gostaria que você fizesse para a gente um panorama de como que você enxerga hoje esse trabalho de reputação, em que pilares eles estão fundamentados, como que eles se conectam aí com outras estruturas de uma empresa. Primeiro, bom dia, Flávio, Loures, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Uma conversa, como o Flávio colocou, de amigos. Eu acho que você colocou, Loures, eu acho que existe uma reputação, ela teve sempre uma importância muito grande, mas nos últimos anos, eu acho especialmente com as novas dimensões de diálogo, de redes sociais, de relação com o público de interesse, essa percepção de valor está muito maior, e mais do que percepção de valor, essa necessidade de uma gestão estratégica de reputação. As pessoas normalmente tratam a reputação e veem a reputação como uma consequência de alguma coisa que eles estão percebendo, né? Eu acho que o fundamental é entender o que está por trás disso, qual é o processo por trás disso, né? E isso a gente poderia, de uma maneira bem objetiva, eu vejo dois pilares fundamentais, né? Um primeiro pilar, por trás de uma boa reputação, existe em qualquer corporação, seja B2B ou B2C, uma sólida governança, que tem uma série de steps a serem seguidos, desde princípios, valores, estratégia, desenho organizacional, capital humano e depois a parte de processos, compliance e riscos, né? A partir dessa governança, uma visão clara do que a companhia se posiciona, quais são os seus valores, qual a sua visão estratégica de futuro, como ela lida com o seu público interno, com o seu público externo, ela cria definitivamente uma forma de se expressar que te traduz em posicionamento, onde o principal veículo disso é a marca corporativa, né? É onde você consegue expressar esse posicionamento. E quando bem feito, e fundamentalmente quando legítimo, né? Acho que o importante, uma reputação expressa elementos legítimos de uma governança, de uma estratégia. Não pode ter uma reputação onde a governança mude ao sabor de uma crise ou ao sabor de uma mudança de tendência de mercado. Tem que ter uma consistência muito grande. Aí você constrói uma reputação sólida e que ela é um elemento vivo, né? A gente também não pode ter a ilusão de que a reputação você constrói um processo, estabelece lá e vive a partir de lá. É um processo contínuo, é um elemento vivo. Você tem que ter elementos, inclusive indicadores de performance, seja no público interno, no público externo, e sistematicamente retroalimentar a sua atividade, os seus processos, para que você tenha a sua reputação sempre não só forte, como fundamentalmente também contemporânea.
à luz de qualquer mudança que pode ter no mercado, onde você consiga ter uma diferenciação e que, no final do dia, né, Alexandre Flávio, isso aí vira uma vantagem competitiva, porque não tenho dúvida que reputação precifica, faz a diferença não só na questão de percepção de valor, de satisfação, de retenção de atração, mas também no valor da companhia. Dutra, dentro desse cenário que você traçou, você participou de dois processos muito interessantes, né? E com papel fundamental de liderança nesse processo. O primeiro foi na Unilever, né, em que vocês trabalharam muito fortemente, acho que numa mudança de paradigma importante dentro da companhia, a marca corporativa, né, numa empresa que vivia muito sempre investindo nas marcas de cada produto, de cada segmento, né? E depois na Mover, em que você pega um grupo, né, muito tradicional, de setores muito tradicionais, e você cria um novo conceito também para a holding do grupo e etc. Queria que você me contasse um pouquinho como foram esses dois processos e como é que você avalia o resultado deles. Bem, eu acho que em relação ao Unilever, primeiro houve uma decisão estratégica global naquela época. A companhia tinha, se não me engano, 1.200 marcas de produtos e tomou a decisão de reduzir o portfólio para 400 marcas, onde trabalhei então com categorias globais, né? Então, o modelo de governança, inclusive para poder executar isso, se modificou, que a companhia passou a ter, naquele momento, né, um mix de companhias operacionais nos países, trabalhando junto com categorias globais das marcas, né? Num processo muito simbiótico e tal. Naquele momento, quando eu cheguei na Unilever, eu tinha acabado de chegar na organização quando a companhia tomou essa decisão global. E como eu tinha chegado há pouco tempo, eu resolvi fazer uma pesquisa de percepção de valor com os consumidores. E como era uma companhia multimarca e multicategoria, nessa pesquisa saiu um resultado que para mim foi uma surpresa muito positiva. E o consumidor que naquela época, consumidora, que tinha uma fidelidade, uma relação histórica com as marcas da companhia, na área de saúde, na área de higiene, por exemplo, home care, Omo, Seda, Rexona, Quinó, Que Bom, quer dizer, nas diversas categorias, quando ela sabia que por trás das marcas era a mesma companhia, o vínculo emocional e de confiança aumentava. E achei que ele tinha um insight. Você pegava, de um lado, a companhia globalmente reduzindo o portfólio por categorias, um novo modelo de governança mais corporativo, com as empresas operacionais trabalhando com as empresas globais, e essa percepção do consumidor. Com base nessa pesquisa, eu sugeri fazer um piloto, porque não era uma coisa habitual na companhia, de trabalhar a marca Unilever para o mercado. A marca Unilever, até então, é a marca trabalhada da porta para dentro. Seja no público interno, ou, no máximo, o logo, que tinha sido o novo logo, tinha sido lançado nas embalagens. A gente resolveu fazer um trabalho externo, onde a marca corporativa, que não era conhecida, até porque no Brasil, muitos anos se chamou Gessilever, né? Ela pegaria, no primeiro momento, o benefício do conhecimento de marca, do awareness das suas marcas todas, ela ganharia relevância e percepção através das marcas. Mas, no momento subsequente, ela serviria como um endosso no portfólio, no conceito de guarda-chuva, tanto para lançamento de novas marcas, como para conceitos corporativos. Por exemplo, naquela oportunidade, começou a se falar muito fortemente de sustentabilidade, que é um conceito transversal. Então, a marca Unilever pôde comunicar de uma maneira muito mais fluida, porque ela, como não era produto, ela podia adotar temas corporativos, pessoas, retenção, programa de trainees, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira muito integrada com o portfólio. O conhecimento de marca aqui na época que começou esse processo, eu acho que era 3% ou 4%, em alguns anos saltou para 80%, e passou a ser virou um case global, né? Realmente você trabalhar essa simbiose positiva da marca corporativa com papel, porque inclusive para comunicar o propósito, que naquela época a companhia tinha claramente focado em vitalidade, depois transferiu para a questão de sustentabilidade, com uma marca corporativa você tem mais elementos para isso, né? E na Mover, o que você achou? Como é que você avalia esse trabalho? Eu acho que foi um dos cases mais legais que eu tive chance de trabalhar, porque foi uma transformação num mundo onde bens de consumo era muito focado, e não poderia ser diferente, em marcas de produtos. Então, como você toca o consumidor, você toca o varejo, o trade, a tua relação externa é muito através das marcas de produto. Não era muito habitual, até aquele momento, você se relacionar com o seu consumidor, com outros públicos, através de uma marca corporativa alinhada aos produtos. Eu acho que foi um conceito novo, né? Eu acho que, onde você olha até um pouco
óbvio do ponto de vista de posicionamento corporativo, mas não é uma coisa que era praticada. Obviamente, uma marca, uma companhia de relevância, uma companhia admirada, uma companhia com práticas muito reconhecidas globalmente e com uma característica muito especial, talvez entre as multinacionais globais de consumo, como ela tinha no seu footprint de atuação uma atuação proporcionalmente maior em mercados emergentes do que até alguns mercados já estabelecidos, ela sempre teve uma capacidade muito grande de adaptabilidade local. Então, isso trouxe também uma maneira de você se aproximar da cultura local. A marca virou uma questão no Brasil relevante, e foi um processo depois que a companhia acabou globalizando, utilizando como um case global. Eu acho que essa mudança, essa nova dinâmica foi importante trazer essa visão. E ela não joga contra o marketing de produto. Pelo contrário, ela reforçou o marketing de produto das marcas, mas com endosso por trás que dá mais relevância para elas ainda, até porque o consumidor hoje, e agora está mais óbvio, quando ele adquire qualquer marca de qualquer produto ou serviço, para ele saber quem está por trás é muito importante. Então, isso traz também um lado de fidelização, de conceito, de confiança que agrega para o negócio. Né? Em relação Dutra, nesses... Oi. Perdão, completo. Não, vai lá. Não, em relação a esses dois cases que você falou, teve um aspecto super importante, que foi o engajamento do público interno. Né? Como você tinha mesmo ali falado nos pilares, você falou de capital humano, de cultura. O que eu tenho percebido é que hoje é impossível você construir reputação sem construir engajamento. E quando você tem um público de embaixadores, quando uma marca consegue falar para os seus demais stakeholders por intermédio da voz dos seus colaboradores, da sua gente interna, ela ganha muito mais força, legitimidade e muito mais capacidade de diálogo. Né? Eu queria que você explorasse um pouco a sua visão a respeito do papel do público interno nas suas diversas matizes, seja engajamento, seja cultura, seja poder de atração, seja como embaixadores, e também como que você trabalhou essa equação nesses dois cases que a gente está analisando aqui. Olha, eu concordo 100% com você. Eu acho que o primeiro e mais importante público a ser conquistado é o público interno. Eu acho que qualquer trabalho que a gente faça de posicionamento para o mercado, fazer primeiramente um trabalho interno de engajamento, não só de engajamento, mas de percepção do público interno, é fundamental. Primeiro porque ele é o que melhor conhece a companhia, e ele tem não só o orgulho de pertencer, mas ele tem um senso crítico propositivo, que é importante você capturar essa percepção. O segundo, que quando você faz o trabalho para o mercado, o público externo, ele, no primeiro momento, ele sente muito, isso ficou muito claro na Unilever, a questão de bens de consumo, e na Mover não foi diferente. Quando o público interno vê a marca da sua empresa positivamente exposta externamente, o sentido de orgulho é automático. E, na mesma proporção, ele se torna um embaixador da marca. Então, ele consegue ter um elemento de formador de opinião, com capacidade de engajar muito maior, porque ele já faz parte do processo. Nos dois casos, eu achei que foram fundamentais, e aí entra no segundo patamar que você citou, que é a questão de atração e retenção, porque é um elemento de retenção, não tenho dúvida hoje que reputação é um elemento de retenção para quem está numa organização, e se tornou hoje, nos processos seletivos, em programas de trainees, seja em gerência média ou top level, né? Você tem hoje a reputação como um fator fundamental de decisão. As pessoas têm os fatores de carreira, os fatores de um projeto, a questão financeira, mas a pessoa quer atrelar uma companhia que tenha uma percepção positiva. Então, isso faz um fator fundamental de você ter isso como termômetro. Qualquer campanha, qualquer posicionamento externo que você ignore o público interno, e essa questão de engajamento, eu acho que ela já começa errado. Né? Mesmo na Unilever, a gente, por exemplo, no caso da campanha, quando foi botada no mercado, antes de ser lançada, foi feito um teaser para o público interno explicando o conceito, até porque é uma coisa muito nova. Na Mover também foi feito um trabalho interno de engajamento para as pessoas entenderem o porquê da mudança. Porque se você fizer isso em 2, 3 cabeças que estão com essa estratégia na cabeça e esse desenho de execução, você vai para a rua sem ter a força, ignorando a força significativa de uma população enorme de funcionários que vão apoiar essa mudança. Então, eu acho fundamental, concordo 100% com você, que no elemento de decisão e no elemento de implementação, e mesmo na articulação anterior, na própria formulação da ideia, o conceito em si, o público interno tem que ser ouvido e envolvido.
Nesses processos, você sempre contou muito com o apoio de agências externas, né? Tanto de publicidade quanto na área de comunicação corporativa e tal, né? Como é que você avalia hoje o papel dessas agências dentro das grandes corporações? E como você acha que esse mercado caminha no sentido de poder ser cada vez mais estratégico aí para vocês? Ou deveria caminhar, pelo menos? Eu acho que houve uma grande evolução, né? Você tinha um modelo muito... Ainda existe uma segmentação, uma fragmentação de serviço que é natural, por especialidade. Eu acho que tem um trabalho importante de uma agência de branding que define o conceito, depois uma agência de comunicação corporativa que participa da formulação desse conceito e ajuda na execução, e uma agência também que venha ajudar do ponto de vista de comunicação mais publicitária da marca, né? Eu acho que o erro que havia no passado, eu acho que está mudando agora, é fazer esse processo, embora exista às vezes alguns casos fragmentado, fazer de uma maneira não integrada. Então, a experiência que eu tive nos dois casos, e na Mover também foi assim, que é pela evolução de governança, transformação da marca, colocar na mesa todos os players juntos. Então, quer dizer, a agência que está definindo e desenhando o branding, é importante que no momento a agência de comunicação e o até de propaganda estejam juntos, porque além da interação, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, mas a troca é muito positiva e passa também a ter uma consistência muito maior. Quando o executivo do lado de cá, por mais que ele tenha na cabeça o processo, ele vai liderar naturalmente, porque ele é o responsável por isso, se ele tratar de maneira fragmentada, a dispersão de tempo e a dispersão de o risco de perder consistência é muito grande. Eu acho que o mercado está mudando, e aí o lado positivo, a FSB é um belo exemplo disso, a gente começa a ver agências que tinham uma natureza mais especializada, que elas mantêm o core de especialização delas, mas elas agregam outros serviços que complementam essa especialização e possam entregar de maneira integrada. Então, para quem é cliente, isso é muito importante, porque você consegue ter, além da sinergia, você tem um ganho de produtividade e melhor eficiência no seu investimento. E mais importante ainda, você consegue também ter elementos de mensuração de performance, de KPIs, que você pode desenhar para saber se aquele resultado, aquele projeto está correndo ou não, se a marca está sendo construída, quais são as percepções positivas, quais são as eventuais críticas que vão surgir naturalmente, um tempo de resposta muito maior. Então, acho que houve uma evolução. Eu respeito a fragmentação do ponto de vista de especialidade. Eu acho que a fragmentação do ponto de vista de processo não tem mais espaço. O processo tem que ser integrado, respeitando a especialidade de cada player. Olha, a gente concorda 100% com essa sua visão. Eu queria também aproveitar aqui a sua capacidade de síntese, a sua clareza, a sua experiência, para responder uma pergunta que me intriga. O que é propósito? Cada empresa que a gente ouve tem a sua leitura. Uma que eu gostei muito foi a que o Carlos Brito, da ABI, disse, que é o seguinte: olha, o que o mundo perderia se aquela empresa deixasse de existir? Qual a diferença que ela faz nos lugares onde ela está? Esse é o propósito dela, né? Então, foi uma maneira simples de traduzir. Mas o que a gente vê é que é uma palavra muito usada em diferentes contextos, mas não parece haver uma compreensão geral do que, de fato, seja o propósito, né? Entrou assim no clichê corporativo antes de ser muito compreendido. Qual, na sua visão, Dutra, o que é propósito? É engraçado, né? Porque realmente isso virou uma commodity, né? Todo mundo fala propósito de uma maneira absolutamente, né? O que eu aprendi e a convicção que eu tenho, Luiz, é que propósito é a expressão da sua capacidade de impactar com legitimidade. Eu acho que quando você, um pouco do que o Carlos Brito colocou, acho que essa empresa deixar de existir, o que ela vai fazer a falta, né? Qual vai ser a falta dela? Eu acho que nas corporações que eu trabalhei, sempre discutir o propósito a partir de uma governança por legitimidade e através de uma marca para externar. Eu acho que a grande síntese é a capacidade de gerar um impacto positivo na sua toda a sua cadeia de negócio, nos seus públicos de interesse e de uma maneira legítima. Quer dizer, quando você vai olhar o propósito de uma companhia, e é um trabalho que eu acho que você faz na essência de branding, quando você vai analisar os atributos de uma marca, né, que é a expressão de uma companhia.
Uma companhia pode ser conhecida, a marca pode ser conhecida por diversas razões, mas você tem que ter um atributo pelo qual você realmente faz a diferença. Quando você faz análise de uma cadeia de atributos aspiracionais e mesmo emocionais de uma organização, qualquer um envolvido na organização vai dizer que a marca ela é conhecida, deveria ser conhecida por diversas razões, todas legítimas. Mas nem todo, você não pode ser conhecido por diversos motivos. Tem que ter uma razão específica que cria singularidade e te legitima. A partir daí você coloca toda a sua energia. Não dizendo que você não possa atuar em outras frentes, mas tem que ter essa narrativa muito forte. Eu acho que isso faz a diferença. Quando a gente olha uma pirâmide de marca, onde a base são os atributos funcionais, o que eu faço. O meio são os atributos aspiracionais, como eu faço. E a essência, o topo, é o propósito e por que eu faço. Essa é a grande pergunta, por que eu faço? E qual é o impacto que eu gero? Acho que você consegue responder de maneira legítima, você consegue aí, na minha perspectiva e na forma que eu aprendi nos últimos anos, articular um propósito que seja real. Dutra, você, além dessa área de marketing, né, de comunicação, tem tido um papel muito importante aí hoje também, né, no grupo CCR, nessa questão que virou um grupo muito fortemente ligado à questão da mobilidade, né? Como é que você vê, a gente sabe que hoje esse talvez seja um grande gargalo do Brasil em termos de demanda de investimento, em termos de infraestrutura, né? Como é que você vê hoje a questão da mobilidade do Brasil e essa aposta da CCR em ser um dos grandes players do mercado? Pô, eu acho que a CCR realmente é uma companhia que eu estou lá há 4 anos no conselho, é uma das companhias que eu mais tive prazer em trabalhar ao longo da minha vida, né? Porque ali a área de infraestrutura é interessante, cara, porque você vê realmente o impacto que você gera na vida das pessoas. E mobilidade hoje é um atributo de bem-estar das pessoas, né? Então, como a CCR está em 3 modais, em rodovias, em mobilidade, metrô e aeroportos, talvez eu acho que a grande reflexão que foi feita nos últimos anos na CCR foi realizar que é uma companhia, que, embora uma companhia de concessão de serviços públicos, onde a relação normalmente é uma relação B2B na cabeça da relação com o poder concedente, na prática é uma companhia B2B2C, ela gera um impacto na vida de milhares de pessoas diariamente, né? E foi com essa perspectiva que se rearticulou, revisitou o propósito da companhia, voltando à questão anterior do Loures, que é a questão do impacto. Definitivamente, mobilidade é um impacto significativo na vida de cada um, de cada pessoa, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, pré-pandemia e pós-pandemia vai acabar voltando com outra perspectiva agora, né? Precisamos acabar se reeducando. Então, a primeira questão importante é você olhar o usuário do teu ativo não mais como usuário, sim como cliente. Então, não é só o aspecto funcional, é a experiência dele nesse modal. Então, criou-se todo esse olhar, que é o olhar que você traz, então, a mobilidade num conceito num sentido mais amplo, que é mobilidade humana. Então, você olha a mobilidade pelo aspecto funcional, que é o ir e vir com segurança. Então, você olha também a forma pela qual você gera isso. E foi feita uma pesquisa, os usuários dos diversos modais da companhia, e era interessante, também veio um insight importante que eles falavam. Quando eles estavam nos modais, seja numa rodovia, no metrô ou no aeroporto, eles sentiam-se assim, de uma maneira muito bem cuidada, de uma maneira totalmente diferenciada. Por quê? Pelo cuidado e pelo foco que a companhia dá no tratamento dessas pessoas, né? No uso desses ativos. Então, de novo, eu acho que é uma companhia focada em infraestrutura. Você tem um espaço enorme no Brasil para crescer, nós sabemos disso, né? Cada vez mais. Vai ser um fator não só de competitividade, mas de produtividade. A infraestrutura mais efetiva, ela aumenta a produtividade, ganha o real do país, gerando empregos e todos os fatores econômicos. Mas tem um fator também aspiracional daqueles que usam. Então, você olha de novo, você olha pela atividade, você olha pelo impacto. E aí, de novo, eu acho que acaba legitimando a questão de propósito. Dutra, você falou de integração, né, quando estava fazendo análise sobre o mercado de comunicação, mas eu entendo também que dentro das empresas não faz muito mais sentido essa segmentação de gestão, né? Por exemplo, você tratar comunicação interna, comunicação externa, responsabilidade social corporativa, relações corporativas,
ESG, cultura, marca, estratégia de maneira diferente, né? Eu acho que a capacidade de integração das diversas áreas dentro de uma companhia para gerar, no fundo, reputação, puxando esse fio de propósito, ela é fundamental. Como que você está enxergando hoje na sua atuação e o que você tem visto no mercado em relação à capacidade que o mercado tem de superar os modelos departamentalizados aí de um passado recente e começar a trabalhar mais integrado, mais multifuncional, mais multidesk? Acho que essa é uma necessidade absoluta. Eu vejo que teve uma evolução do mercado. Eu talvez, pelas empresas que eu passei, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar de forma integrada, né? Esses processos todos. Mas eu sei que isso não é uma regra, é uma exceção ainda, né? E vejo isso um grande desperdício. Aí é um pouco do mindset, né, Lois? Eu acho que quando você olha as atividades por processo, por função, é muito fácil justificar no organograma a departamentalização, né? Eu acho que essa é a maneira. Quando você olha no organograma a estratégia, qual o output que você quer da estratégia, que é reputação, percepção positiva, você rapidamente desmonta essa tese da fragmentação de atividades. Primeiro, porque você tem uma dispersão de custo absurda. Mas, mais importante ainda, você perde a consistência dos processos. Quando você tem uma estratégia integrada, seja numa única área, ou pessoas que trabalham de uma maneira integrada, com multitask, né? Faz todo sentido, porque você consegue, tal qual a gente falou das agências, quer dizer, do lado das agências, a fragmentação ela é justificada por especialidade, mas não por processo. Do lado do cliente, é mais importante ainda que haja um processo integrado. Eu vejo algumas companhias redesenhando as suas estruturas e integrando essas funções, né? A dificuldade, muitas vezes, é você ter o profissional ou profissionais com perfil multidisciplinar. Mas acho que é questão de formação, é questão de desenvolvimento. É muito simples às vezes você pega uma pessoa especialista e, de repente, você quer torná-lo multidisciplinar. Isso é difícil. Você desenvolver a carreira inteira em uma especialidade, jogar numa cadeira multidisciplinar, a pessoa, às vezes, não vai conseguir, às vezes, atender a expectativa. Mas você tem, com certeza, aí um trabalho de recursos humanos, de capital humano, onde você olha o perfil e o potencial e começa a investir para ter um pouco mais dessa versatilidade. Isso se aplica em qualquer função. Acho que hoje, o cara que trabalha numa pessoa que trabalha numa função de negócio, ou ele está no negócio, ou ele é um business partner desse negócio. Não tem mais desculpa para as áreas serem áreas de staff. Se você de staff, também está sendo revisto. O staff é fundamental no sentido do serviço provido, mas a cabeça tem que ser o negócio. Também trazer nessa perspectiva, eu acho que quebra também essa barreira dessa fragmentação. E quando você olha o negócio, naturalmente, a sinergia, o pragmatismo e a execução ficam muito mais simples e muito mais integrados. É uma combinação de processo, desenho organizacional e desenvolver as pessoas para poder entregar esse processo. Doutora, você tem uma experiência muito grande também na parte de gestão de crise, né? Já passou aí nos diversos grupos por momentos críticos para as companhias, né? Como é que você analisa a dinâmica atual da crise? Mudou muito em relação ao que era no passado recente? Eu acho que mudou, Flávio. Acho que a crise no passado recente ela era tratada na questão de você ter aquela necessidade imediata de apagar o incêndio. E ela quase que ela se resolvia nesse sistema, nesse limite, né? Eu acho que a crise hoje, ela necessariamente tem que cuidar do problema, ela tem que analisar a causa, não só o efeito, mas tem que também já ter na cabeça qual vai ser o próximo passo, como você reconstrói a reputação ou resolve o problema. Então, você tinha, de novo, um pouco da conversa que está tendo agora dos processos integrados. Você tem perfil de pessoas que são muito boas nas crises, mas não necessariamente têm a experiência e o skill de começar a se reposicionar. Eu acho que a combinação de quem gera crise e quem constrói reputação é muito importante. Eu acho que a gestão de crise hoje ela não é desculpa para você não pensar no próximo passo, como também ela não pode ser um escapismo de você criar alguma coisa pontual simplesmente para tentar resolver rápido. Eu acho que tem que ter a profundidade necessária de resolver o problema, com toda a demanda que ele exige, e tem que ser muito, e não pode ter aquela negação que acontece às vezes, a crise, até a reação, você perde muito tempo, tem que ser encarada de frente.
Mas, da mesma maneira, quanto mais em frente você encarar, quanto mais profundo for a análise do processo, isso vai gerar também uma matéria-prima muito rica para você construir o próximo passo, que é reposicionar uma companhia ou reposicionar uma marca e já pensar de maneira gradual, criteriosa e não simplesmente cosmética, atraindo de novo que é um novo patamar de recomposição da reputação. Dutra, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Vou fazer aqui uma última pergunta. A gente vê uma característica muito comum no mercado, que são empresas que são muito saudáveis do ponto de vista comercial e focam muito a sua comunicação para a comunicação comercial e deixam para um segundo momento trabalhar a reputação institucional e geralmente acordam para isso num momento de crise. A gente pegando o gancho aí da gente falar de crise. Ou porque ficou grande demais para só se preocupar em vender, ou porque enfrentou um obstáculo no caminho que ela precisou de uma reputação que ela não se preocupou em construir. E hoje você tem muitas empresas incipientes nessas características. A gente aqui mesmo, nessa área de comunicação, se depara com esse perfil muito comumente. Por que você acha que até hoje, onde que está o gap aí? É na academia? É na nossa escola de empreendedorismo? É no próprio jeito brasileiro de fazer as coisas, se preocupando prioritariamente só com a parte comercial? Por que uma coisa tão simples e tão fácil de detecção ainda é uma realidade no nosso mercado? Olha, Lourdes, eu acho que assim, você pode ter várias razões, talvez academia, um pouco do DNA histórico, mas eu acho que isso também muito objetivo. Eu acho que é o que distingue uma visão de curto para longo prazo. O curto prazo, você fecha o mês de vendas, você põe suas marcas bem expostas, você tenta ali ganhar market share, né? Mas no longo prazo a gente sabe que a sustentação disso exige alguma coisa maior, que é a preocupação mais institucional de você organizar isso, do ponto de vista de portfólio, de companhia, de maneira corporativa, como reforço para essa estratégia. E eu acho que se aplica tanto às empresas mais comerciais de consumo, em que você lança uma marca que faz muito sucesso e começa a ter aquela empolgação, e às vezes você acaba tendo drive muito mais do curto prazo, né? Do mês de venda, do faturamento, do trimestre, do market share, mas sabe que de repente, na hora que estourou uma crise, aí você vai ver, como você bem disse, toda a lição de casa que não foi feita vai pagar um preço muito maior. Então, acho que não só pela crise, mas como também pela perda da oportunidade de construir uma coisa mais relevante. Eu acho que se aplica às empresas, independente do setor, seja uma empresa B2C de consumo, ou seja, por exemplo, no caso da Mover. No caso da Mover, como todos sabemos, ela passou por uma crise, fez a evolução da sua governança, criou um novo posicionamento a partir de uma visão de portfólio, né? Que foi a evolução da governança da Mover, e ela teve a crise de uma das empresas que foi acabar correndo, ela manteve a marca, manteve a postura e reposicionou a holding com essa visão de portfólio, né? De novo, você tem um portfólio ligado à infraestrutura, embaixo tem várias empresas na cadeia de infraestrutura, sabendo que a simbiose dessas empresas com uma marca corporativa pautada por valores e governança reflete no futuro. Normalmente, uma empresa de infraestrutura falaria o seguinte: não, eu preciso só ser conhecido pela empresa que opera aqui. Uma empresa de cimento, uma empresa de construção, uma empresa de corporação imobiliária. Hoje em dia, ter por trás, mostrar que tem um portfólio e ter uma holding com tradição, com visão de longo prazo, com visão do acionista de perpetuidade e alocar melhor o capital e ter melhor retorno, é uma visão muito mais perene. Eu acho que essa é a diferença entre o curto prazo e uma visão de longo prazo que difere, para mim, na minha opinião hoje, os melhores cases de sucesso. Bom, estamos então encerrando aqui, né, Alexandre, o nosso Bússola Líderes. Queria agradecer a audiência de todos, queria agradecer meu sócio Alexandre Loures aí pela parceria nessa apresentação e principalmente queria agradecer ao Luiz Carlos Dutra pela aula que a gente teve hoje aí de comunicação, de posicionamento, de marca. Dutra, muito obrigado. Você sabe que você já é parceiro do Bússola, né? Esperamos contar com você, com a sua presença proximamente em outras oportunidades. Muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lourdes. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar com vocês.